Então, uma breve revisão da radiologia pediátrica, tá? E UTI neonatal, como que a gente pode tratar essas crianças, o atendimento. Sempre lembrar assim, ó, que a criança é um paciente também, tá? Porém, a gente tem que ter um cuidado diferenciado com ela. Sempre, quando entra a criança no nosso setor, a gente tentar conversar com ela. Eu pego sempre a criança e tento mostrar o aparelho, para deixá-la mais tranquila, tá? Eu deixo ela mexer nos botões ali do nosso aparelho de raio-x, levo ela lá para ver alguma imagem que já foi feita, que aí ela acaba se soltando um pouquinho, tá? E ela colabora bastante. Então, nunca tratar ela como um adulto, porque ela é bem diferente, tá? Tem crianças que elas não vão entender o que ela tá fazendo lá. É bem complicado, tá? E outra coisa, a gente sempre vai ter que deixar o acompanhante dentro da sala, tá? A gente nunca vai realizar o exame de criança sozinhos. A criança na sala e o acompanhante, pai e mãe, lá na recepção aguardando. Menor de idade, sempre com acompanhante, tá? Não entra sozinho na sala. Mesmo que o pai e a mãe digam, não, ele vai sozinho, ele faz o exame sozinho. Mãe, pai, eu não posso realizar o exame dele sozinho por ele ser menor de idade. Eu preciso que alguém entre para acompanhar esse exame, tá? Isso que a gente vai falar para o pai e para o responsável. Se apresenta sempre em primeiro momento, tá? Para o pai, para a mãe, para o responsável, para a criança, confere o pedido do médico, a solicitação, vai conferir os dados da criança, tá? E o exame. Explicar como que vai ser feito esse exame para o acompanhante e, dependendo da idade da criança, tu pode explicar para ela também. Avisar para o responsável que ele vai ficar na sala, auxiliando caso for necessário, ou só para dar o suporte para essa criança, para ela não se sentir desamparada, tá? Então, sempre que for preciso, uma contenção de uma criança, ajudar no posicionamento, o responsável ou o pai, tá? Vai ser quem vai nos ajudar. A gente vai fornecer a roupa e proteção radiológica para eles e eles vão ter que nos auxiliar, tá? A gente vai explicar o que vai ser feito e vamos solicitar que eles nos ajudem, tá? Única coisa, mãe de criança que for fazer exame, se ela, no caso, estiver gestante, não fica na sala de jeito nenhum, tá? Mulher grávida não fica em sala de raio-x, nem para realizar exame. A não ser caso que venha com um pedido médico especificando que ela está gestante, que é para utilizar a proteção radiológica e realizar o exame. Mas mesmo assim a gente vai conferir com o nosso médico radiologista, tá? Se ele libera para ser feito ou não. Aqui só uma breve revisão da idade das crianças. Lactentes, então, são crianças de 0 a 1 ano de idade, neonatos até 27 dias de idade, de vida. Primeira infância vai dos 12 meses até 3 anos de idade. E paciente pediátrico, então, até os 12 a 14 anos, tá? Criança é tratado como paciente pediátrico até os 14 anos. Após é adolescente. Professora, pode falar. Mesmo adolescente tem que ter acompanhamento? Até os seus 18 anos. Por quê? Porque como ele sendo menor, pode acontecer alguma coisa na sala ou não acontecer, e essa
criança, adolescente, fazer algum comentário com seu pai, seu acompanhante. Ah, o técnico lá se passou comigo. Entendeu? Então, nunca você realiza um exame de criança, adolescente, sozinho na sala, tá? Até os seus 18 anos, quem for acompanhante junto, porque assim, ó, vai levar esse adolescente no serviço, alguém vai ter que assinar de responsável, tá? Então, esse responsável vai entrar na sala e vai acompanhar o exame, tá? Nunca vocês fiquem com o adolescente sozinho na sala. Aqui a gente tem os exames mais realizados em crianças. Primeiro de todos é o tórax, após é o abdômen, extremidades, que é membros superiores ou inferiores, crânio e localização de corpo estranho, tá? O paciente engoliu moeda, um brinquedinho, um parafuso, acontece bastante. As técnicas de imobilização, então, para conter essa criança, a gente pode utilizar fitas de velcro, isopor, almofadas de espuma, cunhas triangulares, esse aqui geralmente tem no setor, lençóis, sacos de areia. Tudo para conter, tá? Para a gente conseguir realizar esse raio-x. Ô, prof. Pode falar. E tu usa isso com frequência? Essas Sim. técnicas de mobilização? Sim, sim, sempre. É Sempre. bem usado. Bem usado. Para criança, Tá. principalmente assim, até os seus 2 aninhos, 3 aninhos, a gente sempre tem que conter a criança, tá? Principalmente assim, ó, raio-x de tórax. Como a gente não tem, eu vou mostrar aqui para vocês agora as técnicas, tá? Aqui, esse aparelho, tá? Esse aparelho aqui é para realizar raio-x de tórax e é mais o tórax, porque o abdômen em si não daria, porque ele vai ficar aqui embaixo, ó, tá? Esse aparelho a gente não tem lá. Então, como que a gente faz? A gente vai pôr esse paciente na mesa, assim. Uma técnica de segura os bracinhos e a mãe vai conter as pernas, tá? O resto de tórax criança a gente faz assim, direto na mesa. E se é uma criança desse tamanho, como está mostrando nessa foto, a gente já realiza em pé, porque ela vai ficar em pé. Não tem por que fazer o deitado, tá? É feito assim, ó. Pezinho, bonitinho. Criança bem faceirinha. Esse aqui é um amor, esse aqui eu adorei. Tá? Nessa parte, então, a proteção radiológica, tá? Pai e acompanhante sempre vai usar o avental ou protetor de tireoide. Essas proteções gonodais é para pôr na parte da criança, tá? Na parte ginecológica dela. Por quê? Porque a radiação pode prejudicar. Então, sempre a gente tem que pôr proteção. No caso, essas aqui, a gente não tem ali na Unimed. Mas a gente tem essa saia, tá? Então, para raio-x de tórax, a gente sempre coloca em cima do paciente assim, bem como tá nessa imagem, tá? Protege muito melhor que a proteção gonodal, porque vai proteger totalmente o quadril da criança, tá? Mas não pode esquecer de proteção radiológica, colimação principalmente, colimar só a parte que a gente vai irradiar, tá? Tranquilo? Pediatria? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as técnicas radiológicas em paciente com trauma, tá? Com acidente, fratura, chegou com o serviço de emergência, com a SAMU, tá? Como que a gente vai realizar esse exame? O principal de tudo, o posicionamento não vai ter como ser o mesmo. Por quê? Porque ele vai estar com lesão, com fratura, tem vezes que ele não vai colaborar, que ele vai estar sentindo muita dor, tá? Então, o que a gente vai precisar? Adaptação. Adaptação sempre, tá? Desse paciente. A gente sempre vai ter que realizar 2 incidências, um AP e um perfil,
tá? Porque se ele tem uma fratura, o médico vai querer saber a localização e o nível que essa fratura se encontra. Se está posterior ou anterior. No caso, os locais que utilizam o chassis ainda ou o cassete, tá? Para a parte de trauma, é o melhor aparelho que vai ter. Por quê? Porque tu vai conseguir angular esse aparelho e não precisa mexer muito no paciente. Já no sistema DR, a gente não tem muita escolha, tá? Porque o nosso aparelho não tem cassete nem chassis, é só o detector. Então, a gente vai ter que mexer no paciente um pouco. Esse que é o nosso problema. Então, sempre duas imagens, tá? Com diferença de 90 graus cada uma. AP, PA ou perfil. Sempre tentar deixar a posição do chassis o mais perpendicular possível à estrutura para não haver distorção, tá? E sempre que possível, a gente tem que incluir as duas articulações, se for o caso de um braço, uma perna, uma coxa. Tá? Se não conseguiu em uma imagem, a gente faz duas. Mas tem que ter as duas articulações. E nunca, isso é o principal, ó, nunca vocês vão retirar o colar cervical de um paciente que chega com o serviço de emergência. Ele está na maca rígida, com aquele colete cervical, vocês não vão mexer. Mesmo que chegue lá alguém, como aconteceu esses dias, o médico pediu a técnica do traumato. O médico disse que vocês podem tirar o colete cervical para realizar o exame. Vocês não vão tirar. Então, tu diz, não, então vem aqui tu e tira, ou o médico vem e retira. Eu não tenho como retirar esse colete, porque caso aconteça alguma coisa, quem retirou foi o técnico, tá? Então, vocês não mexem em nada que venha com o paciente. Tu vai fazer a imagem. Oi. O que é AP e PA? É as incidências do raio-x. A P é a incidência antero-posterior. Eu vou falar agora aqui para frente, tá? Eu não passei essa parte ainda. Tá o bom. raio incide na parte da frente e vai sair atrás. PA, póstero-anterior. O raio vai incidir nas costas e vai sair na frente. E o perfil, o paciente fica de lado. Mas eu vou falar agora aqui para frente, tá? Incidências com raios horizontais. O que é isso? O paciente vai estar lá deitado na maca, tá? Ele não consegue virar de lado para a gente fazer incidência perfil, a lateral. Como é que a gente vai fazer então? A gente vai virar o nosso aparelho e o raio vai entrar horizontal no paciente, tá? Deixa eu pegar uma imagem. Aqui, ó, a gente tem uma imagem. O paciente chegou do serviço de emergência, tá? Com o SAMU. Ele vai chegar assim para nós, com tudo isso aqui, tá? Você não vai tirar nada. Vai colocar essa maca rígida em cima da maca de raio-x e vai começar a radiografar assim o paciente. A P, o raio vai entrar daqui, ó, de cima para baixo, tá? Isso é um AP. O raio tá aqui. Ele bate aqui no paciente e o nosso chassi tá embaixo. Então, antero-posterior, tá? O que é os raios horizontais? Eu preciso um perfil de crânio. Só que o paciente não consegue virar o pescoço. Eu vou colocar essa maca de frente com o nosso book mural e o raio vai entrar aqui, ó, de lado, horizontal. Então, eu consigo fazer o perfil. Conseguiu entender? Na prática é mais fácil. Falando assim só é bem complicado mesmo. Então, aqui a gente tem o paciente chegando, tá?
Ele vai chegar assim no nosso serviço e aqui a gente tem os quartos de UTI e emergência, tá? Então, sempre a gente cuida. Vai atender esse paciente, ele vai ter fratura, tem sangue, tá? O que tu vai fazer? Usar luvas, sempre. Cuida a parte biológica. Tu pode se infectar se não usar luva de proteção. Tu vai cuidar para não mexer em sondas e catéteres, tá? E nem esse paciente aqui, ó. Ele tá com oxigênio e tá com sonda. Então, você não vai mexer nisso. O máximo que tu pode fazer é afastar um pouquinho de cima da face, para ela não ficar sobreposta, tá? As imobilizações do paciente, não vai mexer, não vai retirar. Tu não vai tirar nada disso aqui, não vai desamarrar ele, tá? Tu vai deixar como tá. Aí depois que a gente fez essas primeiras incidências, a gente pode chamar o médico que solicitou o exame, tá? E aí ele avalia se ele vai retirar e a gente faz outra incidência ou não, tá? A proteção radiológica, a gente sempre vai utilizar. Como é que vai ser feito nesse caso? A colimação e, se possível, a gente utiliza a saia ou o colete em partes que não vão ser irradiadas, tá? Sempre pensar antes de agir. Ah, eu preciso fazer um raio-x aqui da perna. Tá, mas deixa eu ver esse paciente primeiro, qual a situação dele e o que eu consigo melhorar nessa imagem, tá? Primeiro sempre avalia e depois a gente faz o raio. Não chega já fazendo raio-x assim, que tu não vai pegar uma posição boa. Pode falar. E aquelas imobilizações móveis que eles colocam quando, tipo, o paciente Também tem não fratura tira. exposta. Não tira nada. Não. Primeiro tu vai fazer a imagem. Tu faz daquele jeito, tá? Aí tu Assim vai como mandar... ele vem, a gente não mexe. Não. Porque tu não sabe se tem fratura ou não, né? Tá. Tu vai fazer E a imagem. Acontece muito deles botar aquela cadeira quando eles não conseguem deitar o paciente na maca. Eu não sei como é que se chama. Eles vêm seguido em cadeira de roda lá para nós. Seguido é cadeira de rodas. Aí a gente avalia o que é que a gente vai fazer a imagem, se a gente vai precisar mexer no paciente, tirar da cadeira e pôr numa específica que a gente tem lá pro raio. Professora, Oi. E paciente agitado? Como realiza? Tu vai trazer um paciente, ele está muito agitado, ele não para, ele não... Daí, assim, ó, se não tem condições, ele não colabora, ele vai retornar para a emergência, eles vão dar um tranquilizante, um sedativo, alguma coisa, para daí a gente conseguir fazer, tá? Porque assim, ó, se o paciente não para de mexer, a gente não consegue realizar um raio-x. Então, a primeira coisa é devolver o paciente e ir lá e uma medida... Conversa com o médico e diz, olha, o paciente não está colaborando, eu não estou conseguindo a imagem. Tem como dar alguma medicação para ele, depois ele retorna, tá? Mas geralmente eles fazem isso primeiro. Tá? Já vem, né, que tá agitado. Já vem medicado. É difícil não vir medicado, tá? Tá bom. Então, assim, aquela imobilização móvel que vem suspeita de fratura, a gente não tira também. Primeiro faz a imagem. Caso não tenha fratura, o médico vai tirar e pede uma outra, tá? Se aquela primeira não ficou uma imagem boa, ele pede para ser repetido daí, por causa da imobilização. Mas vocês aí não também, tiram. Pode falar. Aí também usa proteção, né? Sempre, tá? Proteção radiológica, vocês não vão esquecer na vida de vocês. É sempre. Tá, é porque eu tenho anotado aqui, então pode ser que eu viajei semana passada que raio-x em leito não precisa usar proteção. Ah, mas o do leito é diferente, é de UTI, que é um raio-x de tórax. Só em Tá? UTI. Sim, porque assim, ó, o leito para nós o que é? Raio-x de leito é raio-x de UTI neonatal e UTI adulto. Você não vai levar lá para dentro da UTI um colete que todo mundo utiliza. O risco de contaminação é bem maior, tá? Então, assim, como é um raio-x de tórax,
Você vai utilizar a colimação correta, realizou o raio-x lá, ok, não precisa, não tem necessidade, tá? A gente só não leva para UTI por causa do risco biológico. Tá. Tá? Não tem como ficar levando colete e proteção para pôr em paciente lá dentro. Professora, há Oi. 2 anos atrás o meu marido caiu no futebol Uhum. e sentiu muita dor e chegou em casa e não conseguia ficar reto, estava curvado. Aí eu e meu vizinho levamos ele para o hospital e ele chorava de dor. E ele estava na cadeira de rodas o tempo todo. Na hora de fazer o raio-x, que eu fiquei com ele lá, Uhum. aí fiquei na sala da espera, né? Aí eles deram tramadol, tudo, tomou remédio na veia. Eles colocavam ele na maca para fazer o raio-x, porque Uhum. ele tinha... Eles estavam achando, de repente, que ele fraturou a coluna, porque ele gritava de dor e não conseguia Sim. ficar reto. O que aconteceu? Nós ficamos 6 horas lá, ele tomando medicação até o corpo relaxar para ele poder deitar retinho para poder fazer os exames. Bah. Ele não conseguia deitar de dor. Mas e teve E fratura? foi com todo amor e carinho, eu sentada lá na sala de espera, um enfermeiro, ali foi aqui no Novo Hamburgo, ali no Regina, ele vinha e dizia, ainda não, ou se não, eu pedia para entrar lá, ainda não, e ele lá. Aí depois de umas 6 horas, eles conseguiram fazer os exames nele. Mas e foi fratura ou foi só um deslocamento? Não, ele estava jogando futebol e simplesmente não sentiu as pernas e caiu. E só que a batida machucou. E aí ele tem 2 hérnias de disco muito feias que precisa ser operada e não operou. Tá, por causa da E ele hérnia, tem então. a bacia dele dos 2 lados tá desgastada de tanto jogar futebol. Então ele tá proibido de fazer qualquer movimento, futebol, esteira, correr. Sim. Porque a cartilagem ali da medula dele gastou muito, ele teria que fazer sim. Porque assim, ó, o que é a hérnia de disco? É aquele disco, a proteção que tem entre uma vértebra e outra, que ela dilata, ela cria uma bolsinha, tá? E aí ela sai para fora da vértebra. Isso. E aquilo pressionando dá muita dor. E será que a impressão é que pega um osso no outro? Sim, porque daí o que aconteceu? Ele vai sair para fora. Ele vai espremer e sai para fora a parte da cartilagem. É bem assim. Uhum. E ele aí tem parece muita que dor. tá osso com osso. Sim, mas daí ele não quis fazer a cirurgia porque tem uma amiga nossa, claro. Cirurgia tu sabe, né? Ela fez a cirurgia e ela não consegue levantar da cama que nem uma pessoa normal. Ela levanta, senta, espera uns minutos e devagar ela vai tirando pijama. Ela não tem uma vida normal. Então ele optou por não fazer. Qualquer cirurgia que for feita na coluna, a pessoa nunca mais vai ter uma vida normal, tá? A coluna... E ele continua com dores e cuidados, mas ele não vai fazer cirurgia. De vez em quando ele volta lá no médico, toma injeções. Sim. E assim vai a vida dele. Mas é bem difícil. Vai ser sempre não tem uma vida... Não. Ele não tem uma vida muito normal, assim. Não pode jogar futebol, não pode se abaixar. Um monte de coisa. Coluna é complicado. E assim, ó, vai cair a nossa primeira... Tá, falta 2 minutos. Já. E eu já vou passar outro link. Eu tentei pelo StreamYard, mas não deu certo. Muito ruim, deu muito eco. E eu não consegui descobrir aonde que era o eco. Já testei 2 vezes assim e não deu certo. Que pena. Aí vamos continuar com o velho bom Zoom. Aí é bom, né? Tá bom, tá bem agradável. Eu tive dificuldade de entrar. Vai cair. Vai cair, eu já passo outro link, tá? Tá. Vamos tomar um cafezinho. Eu já passo.